Oi, oi, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já tentou mudar alguma coisa na sua vida, mas parece que tem uma força invisível que puxa você de volta para os seus velhos hábitos? Pois é, isso acontece porque você está tentando mudar a sua vida apenas com a sua mente consciente. Nesse vídeo e nessa série que eu estou passando para vocês aqui, eu estou maçando para vocês e mostrando como que a gente utiliza da nossa mente subconsciente para alcançar aqueles nossos objetivos que a gente quer. Uma vida plena, uma saúde mais equilibrada, bons relacionamentos, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui eu tirei do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, onde ele sempre fala que a chave da transformação ela está em você aprender a acessar o seu subconsciente, que é a parte que guarda todos os seus, os meus, os nossos padrões automatizados, tá? Aqui nesse vídeo, por exemplo, eu vou te mostrar 3 técnicas práticas para você abrir esta porta, este portal e começar a modificar a sua vida, mudar de fato a sua vida, tá? Mas antes, já deixa aí um pouquinho o seu like, só aperta o dedinho aí para me ajudar, porque quanto mais vocês curtirem, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, assim como você também está precisando, outras pessoas podem estar precisando. Então curta para o algoritmo jogar e mostrar para mais pessoas, tá bom? Aperta lá o sininho, aciona o sininho também para você receber essa série. Eu estou colocando 2 a 3 vídeos por semana para que vocês possam aprender como é que utiliza desse poder inacreditável que nós temos dentro da gente, beleza? Então é isso, vamos lá. Pois bem, imagine-se deitado, tá? De olhos fechados, antes de dormir, por exemplo. Deite-se confortavelmente, feche os seus olhos, relaxe bem o seu corpo. Naquele momento, quando você começa a relaxar mais o seu corpo, a sua mente ela vai começar a entrar dentro de um estado entre a vigília, que é o estado na qual você estava, e o estado do sono, tá? E é justamente nesse momento que qualquer ideia que você repetir, ela vai descer fundo na sua mente subconsciente, tá? Criando mais raízes, causando mais efeito, onde você vai conseguir sugestionar e modificar a sua realidade que você tanto almeja, nesse estado entre a vigília e o sono. Tá? É assim que muitos atletas, muitos empreendedores, artistas imprimem essa realidade nas suas mentes subconscientes. E o que acontece? A vida abre, as oportunidades surgem, porque o subconsciente ele não vai definir para você, ele não sabe se o que você está querendo é algo bom ou ruim para você. Ele simplesmente vai manifestar. Tá? E é nesse momento em que você começa a dar as ordens para o seu subconsciente a trazer para você o que você precisa na sua vida, tá? Simplesmente relaxando a sua mente e fazendo afirmações com cenas mais vívidas, tá? Com cenas reais. Por exemplo, é bacana quando a gente tá com um pensamento, a gente tá com um projeto e a gente, antes de dormir, você dormir pensando nele. Tá? Você faz aquela tela mental onde você visualiza tudo que você quer, no máximo das descrições, dos detalhes, sentindo todos sentindo o tato, ouvido, paladar, o cheiro, os seus sentidos, todos os 5 sentidos nessa imagem que você quer. E o seu subconsciente ele vai ser sugestionado e vai trazer isso para você, isso é fato. Eu tenho algumas comprovações de casos que já aconteceram comigo que eu vou contar em vídeos mais posteriores, mais à frente, tá bom? E então, eu te pergunto, você acha que isso é mágica? Você deitar imaginando uma coisa e de repente aquela coisa simplesmente acontece, você acha que isso é mágica? Joseph Murphy, no seu livro, ele fala que isso não é mágica. Isso é técnica ancestral, inclusive, que os nossos antepassados já utilizavam disso por muitos e muito tempo, beleza? Você já viu falar de outra coisa de um estado alfa da nossa mente? Pois é. Pesquisadores, eles chamam esse estado alfa de ondas cerebrais mais lenta, tá? Típicas do relaxamento mais profundo. É nesse estado que a magia acontece, tá? Nesse estado, a nossa mente consciente, ela perde a rigidez e o subconsciente, ele fica muito mais receptível. Nesse livro também, o Joseph Murphy, ele diz que é como se você fosse falar diretamente ao seu jardineiro interior,
Isso mesmo, jardineiro, que faz crescer qualquer semente que você planta dentro da sua mente. Isso é muito importante. Então, assim, se você estiver dormindo preocupado, você só está colocando sementes negativas na sua mente subconsciente. Se você dorme de uma maneira mais leve, almejando sempre o melhor, você vai estar plantando situações futuras que vão trazer para você benefícios, tá? Eu vou te passar aqui agora algumas técnicas bem simples para você fazer no seu dia a dia, tá bom? Por exemplo, antes de você dormir ou assim que você acordar, porque quando a gente acorda, a gente não está nem lá e nem cá, né? Então a gente está mais lá do que cá. Então é um momento também bom para a gente poder sugestionar nossa mente subconsciente. Então, assim, você pode repetir em voz baixa frases pequenas, frases simples, curtas, frases positivas que você quer que o seu dia seja. Por exemplo, hoje meu dia vai ser incrível. Ah, hoje aquela pessoa não vai me estressar. Ah, hoje tudo vai dar certo no meu dia. Nossa, como eu estou feliz porque hoje o meu dinheiro vai sair. Essas coisas, entende? Agora vamos falar um pouquinho sobre visualização, porque é importante a gente falar sobre isso, né? Para você entender um pouco melhor sobre como é que a visualização e o subconsciente andam junto, tá? O subconsciente, ele entende imagens mais do que palavras, entendeu? Ele entende mais as imagens do que as palavras. Se você disser, por exemplo, eu quero ficar calma, por exemplo, mas você intimamente você se vê uma pessoa nervosa ainda, ele vai seguir a imagem mental que você criou. Você se viu nervosa, você se sente nervosa, mas você está falando que você está calmo. Mas ele vai obedecer às imagens que você está colocando na mente dele, tá? Positivas ou negativas. Então, assim, ele não vai focar na frase que você está falando se dentro da sua mente existe um filme que fica te pondo para baixo, te degradando, te colocando inferior às outras pessoas, tá? Por exemplo, você pode criar uma cena mental um pouco mais curta, 20 segundos com muito foco, 20 segundos com muito foco, na qual você cria aquela imagem na qual você mais necessita, mais precisa, ok? Nesses 20 segundos já é o suficiente para você estimular bem a sua mente subconsciente. Mas aí, nesses 20 segundos, você precisa sentir a emoção da cena, como se ela fosse real. Essa emoção, ela vai ser o fertilizante da sua imagem. Você deve sentir toda a emoção possível, porque assim vai ser. Imaginação com emoção é o que transforma a sua vida, tá? Às vezes as coisas erradas da gente tá acontecendo demais de errado, porque a gente foca de uma forma inconsciente muita energia negativa sobre um pensamento e uma imagem negativa com muita força. Aí você tenta quebrar falando palavras positivas que não vai. Seu subconsciente ele entende imagens e sentimentos. Se o seu sentimento está mais propício ao negativo, o seu subconsciente não sabe que o negativo é ruim ou bom para você. Ele vai manifestar o negativo para você. Então, muito cuidado nisso, ok? Uma outra coisa que é muito importante é a repetição. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Beleza. Então, o hábito, ele nasce da repetição. E o subconsciente, ele grava aquilo que é repetido com emoção. Entende? Salva essa dica, beleza? O hábito, ele nasce da repetição. E o subconsciente, ele grava aquilo que é repetido com emoção, sendo positivo ou negativo, ok? Salva essa dica aí. Por isso que você fala, eu não consigo. Uma vez por mês, por exemplo, perdão, deixa eu mudar um exemplo aqui. Você fala, eu consigo fazer aquilo. Sabe, você tá dentro de uma situação no seu dia a dia que ninguém desacredita, todo mundo desacredita de você, mas você fala, não, eu acredito que eu vou dar conta. Mas internamente você está falando, você está sentindo medo de que você não vai dar conta, provavelmente alguma coisa vai surgir para que você não dê conta. Porque o seu subconsciente ele vai trazer tudo para dar errado, porque ele está imaginando que aquilo ali é bom para você. Tá? Mais uma prática que a gente pode estar falando aqui nesse momento escolhe, por exemplo, 2 frases. Uma frase para amanhã e outra frase para você falar durante a noite. Tá? Repita cada uma delas mais ou menos umas 10 vezes, com atenção plena. Tá?
Porque enquanto você faz com atenção plena, você já coloca os seus pensamentos, seus sentimentos e a imagem criada da cena que você quer com toda a nitidez possível. Esse passo, essa técnica vai sugestionar muito bem o seu subconsciente, tá? O que mais a gente gosta aqui nesse canal, que eu gosto, por exemplo, são fatos reais. Porque assim a gente vê como é que o mecanismo está funcionando, né? Nas pessoas mesmas, né? No livro do Joseph Murphy, por exemplo, ele traz muitos casos reais, tá? E alguns deles aqui eu coloco nessa série que eu estou criando, que eu estou fazendo aqui para vocês desenvolverem nossa mente subconsciente, tá? Por exemplo, ele conta o fato dos atletas olímpicos, que antes de iniciar os seus treinos, eles visualizam-se, eles se veem vencendo a prova, eles se veem chegando até a linha de chegada. Aqueles que nadam, eles sentem o corpo, a água passando no seu corpo, passando entre os seus dedos. Aqueles que correm, sentem os pés pegando o chão, tocando o chão, o vento, o ar passando. É imaginar com todo o detalhe possível para que aquilo ali possa se tornar real para você, tá bom? Então isso acontece com os atletas, isso acontece também com os empresários, tá? A gente pode ver, inclusive no livro dele, alguns depoimentos de empresários, tá? Que conseguiram fortunas, que conseguiram sair do vermelho só utilizando dessa técnica, tá? Aquele livro, por exemplo, Quem Pensa Enriquece, ele também foi estudado, trouxeram algumas ferramentas para sugestionar a nossa mente subconsciente naquele livro. Então ele é muito bom, muito bacana para quem quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, tá? Voltando ao Murphy sempre dizia que as técnicas elas são simples. Mas a simplicidade, às vezes, é o que confunde a mente das pessoas, porque as pessoas querem coisas difíceis. E nada é difícil, é fácil. É só você dormir imaginando uma coisa e acordar imaginando a mesma coisa. E isso você já vai influenciar bem o seu subconsciente, tá? E assim, além disso, as pessoas, por serem fáceis demais, elas desacreditam desse mecanismo, né? Sem falar que essas pessoas estão criando realidades limitadas todo o tempo para elas, por justamente desconhecer esse fato real, que é o mecanismo da mente subconsciente. Mas assim, vamos ter um pouquinho de paciência, porque o subconsciente da gente, ele não se abre, é uma comporta que não se abre com pressa, tá? Somente a disciplina diária, munida de emoção, mais a repetição, é que vai ser capaz de mudar isso na sua vida, tá? Pense nisso. Como, por exemplo, escovar os seus dentes, os dentes da mente, por exemplo, tá? O processo, ele é simples, ele é diário, ele é repetitivo. Entende a diferença? Pois é, o subconsciente, ele é como uma terra fértil, pronta para receber qualquer tipo de semente, sendo flores, sendo frutos gostosos, ou cactos ou plantas carnívoras. Tá? Ele aceita também qualquer semente que você plantar, independente de que semente seja. Ele apenas cumpre as ordens que você imprime nele, negativa ou ordens positivas. Tá? Isso é muito bom para quem conhece esse mecanismo, mas também ele pode se tornar um fel para quem desconhece do mesmo. Tá bom? Cuidado com o que você anda plantando e manifestando para você, porque tudo isso inicia das suas repetições e das suas crenças, tá? A escolha sempre vai ser sua. Sementes de medo te tornará uma pessoa mais temerosa, né? Mais frágil, mais ansiosa, mais incapaz. Mas sementes diárias de confiança tornarão você mais forte, destemido, fiel, próspero e abundante. Beleza? Então, assim, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre as tendências naturais da nossa mente. Vida, tendência de cura, tendência de crescimento. E assim, cada vídeo você vai integrando, entendendo um pouco mais sobre o assunto que pode mudar a sua vida. Tá? Como que a gente faz para sugestionar de melhor forma possível a nossa mente subconsciente, para a gente ter saúde, paz, prosperidade, felicidade. É isso que você aprende aqui comigo, tá? Se tudo que eu estou lhe dizendo faz algum sentido para você, escreve aqui nos comentários para mim, tá? Eu quero saber se você já ouviu falar sobre o poder da mente subconsciente.
Beleza? Já deixa seu like, já se inscreva, compartilha com alguém que está precisando dessa chave, que anda sabotando a sua vida, que anda manifestando somente coisas desagradáveis para si, sendo que a pessoa é maravilhosa, ela poderia estar brilhando no universo. E, no entanto, está só colhendo frutos ásperos e dolorosos. Esse vídeo aqui é para essa pessoa, beleza? Assim, você quer acessar o seu subconsciente de forma mais prática? Vão as 3 técnicas que Joseph Murphy defende para nós, tá? Primeira técnica, entrar no estado alfa. Por exemplo, antes de você dormir, você vai falar uma frase simples. Ah, eu tenho confiança. Ah, amanhã vai ser um dia incrível. Eu não sei, cria alguma imagem, alguma frase simples, de peso e vai dormir com ela, ok? Dica 2, você precisa ter visualização. Então, assim, imagine aquela cena, pensa numa cena curta, é uma frase curta? Pensa numa cena curta, mas você precisa vivenciar essa cena com toda a emoção real, beleza? E também repetições dirigidas. Escolha, por exemplo, 2 frases. Uma frase pela manhã, outra frase à noite, tá? E repita todos os dias essa frase com muita veemência, tá? Que com certeza isso vai acontecer. O nosso subconsciente, ele entende imagens e emoção, não esquece. Quanto mais você sente, mais ele grava. Quanto mais você sente, mais ele grava. O que é que você vai, sabendo de tudo isso que eu estou te falando, o que é que você vai plantar hoje? Me conta, quero saber. Comenta aqui embaixo, dê o seu like, aciona o sininho, tá bom? Porque estou colocando 2 a 3 vídeos dessa qualidade, desse naipe, por semana. Então, para você não perder, me segue, curta e estamos no próximo vídeo. Um beijo, tchau.